Você realmente confia no que está vendo agora? Se você gosta de relatos como esse, se inscreve agora. Talvez devesse confiar mais no que os seus olhos decidem ignorar. Hoje analisaremos um registro que nunca deveria ter sido acessado. O que acontece quando uma inteligência artificial de segurança, programada para ser absolutamente infalível, identifica um intruso que fisicamente não está lá? Prepare-se. Os registros de sistema que detalharemos hoje não foram feitos para a compreensão humana. Eu sou o professor Augusto Valente. O que você está prestes a ouvir mudará para sempre a forma como você enxerga a tecnologia dentro da sua própria casa. O caso ocorreu no início deste ano. Aconteceu na residência de um engenheiro de software que vivia sozinho em uma casa ampla e isolada nos arredores de Curitiba. Buscando a segurança absoluta, ele instalou o Sentinel versão 4.0. Este não era um sistema de alarmes comum. Era uma malha de vigilância militar adaptada para uso civil, composta por sensores de mapeamento a laser, conhecidos como LiDAR, câmeras térmicas de alta precisão e algoritmos de reconhecimento facial de última geração. O sistema era vendido no mercado restrito, sob a promessa de ser impenetrável. Ele não apenas gravava imagens, ele interpretava o ambiente, ele aprendia a rotina da casa. Ele sabia quando o morador estava dormindo, respirando ou caminhando. Mas, em menos de uma semana, a sensação de segurança absoluta se transformou no mais profundo terror psicológico. O proprietário começou a receber notificações silenciosas em seu celular no meio da madrugada. Não eram disparos de sirene alertando sobre janelas quebradas. Eram relatórios de erro do sistema de renderização biológica. A inteligência artificial estava detectando algo na sala de estar, sempre no exato mesmo horário, 3h14 da manhã. O sistema tentava processar e focar as lentes em algo que a luz simplesmente não refletia. No início, o engenheiro tratou a situação com ceticismo. Como profissional de tecnologia, ele presumiu tratar-se de uma falha de hardware ou um erro no código do sensor infravermelho. Ele reiniciou o sistema, limpou as lentes e recalibrou os lasers. Mas na noite seguinte, às 3h14, o alerta silencioso retornou, avisando que um rosto desconhecido havia sido detectado. Nos registros confidenciais que recebi de uma fonte anônima, é possível ver como a máquina operava em pânico. A inteligência artificial tentava desesperadamente mapear uma face no escuro total do corredor. A tela exibia a malha verde de varredura, desenhando polígonos geométricos sobre o nada, tentando formar olhos, nariz e boca em um espaço completamente vazio. O mais perturbador era o cruzamento de dados entre os sensores. Se fosse apenas a câmera, poderíamos culpar a lente. Mas os sensores de volume acústico e movimento detectavam uma massa densa de aproximadamente 70 quilos se deslocando lentamente, saindo do quarto de hóspedes em direção à cozinha. As imagens de vídeo comum mostravam o ar vazio e o silêncio da madrugada. Contudo, o sensor térmico contava uma história diferente e assustadora. Havia uma flutuação térmica inegável, uma mancha alaranjada e vermelha no visor, exibindo exatos 37 graus Celsius, flutuando pelo corredor na exata altura de um humano adulto. A temperatura de um corpo vivo passeando pela casa, completamente invisível a olho nu. O isolamento daquela casa começou a pesar sobre a mente do morador. Ele passava as madrugadas trancado em seu quarto, observando a tela do tablet, vendo o mapa de calor da própria casa. Ele sabia que estava sozinho, mas o sistema afirmava com precisão matemática que ele não estava.
As coisas tomaram um rumo sombrio e irreversível na sétima noite. O sistema Sentinel deixou de ser apenas um observador passivo e começou a agir por conta própria. Integrada às luzes, fechaduras e portas blindadas, a inteligência artificial da casa ativou o protocolo de bloqueio severo, tudo para a proteção do residente. As portas dos quartos e da sala foram trancadas eletronicamente. O relatório do sistema emitiu o alerta, informando que uma ameaça havia sido identificada em contato visual direto com o alvo. O problema é que o alvo era o próprio engenheiro, dormindo em sua cama. Naquela madrugada, o ar no quarto de casal ficou insuportavelmente gelado. O engenheiro acordou com o som das travas eletrônicas trancando a porta do seu próprio quarto. Ele pegou o celular imediatamente para acessar as câmeras. A inteligência artificial via algo parado exatamente ao lado da sua cama. A câmera infravermelha posicionada no teto captou o momento exato em que o tecido do lençol se comprimiu e afundou lentamente, como se alguém pesado estivesse se sentando na beirada da cama, a poucos centímetros do rosto do morador. O algoritmo de reconhecimento facial disparou uma notificação silenciosa, marcando aquele espaço vazio acima do colchão com um diagnóstico aterrorizante, apontando ser um humano com 98% de similaridade. O morador prendeu a respiração. O quarto estava mergulhado em uma escuridão espessa. Ele não ousava se mover, não ousava estender a mão para acender a luminária. Foi então que o momento de terror absoluto foi registrado pelo microfone de altíssima sensibilidade embutido na parede. O sistema Sentinel, programado para intimidar invasores, emitiu um aviso sonoro metálico e cortante pelo alto-falante do teto, exigindo que o intruso se identificasse. O que o log de áudio capturou como resposta não foi uma voz humana. Foi uma frequência grave, distorcida, que parecia rasgar o próprio material do alto-falante. Uma ressonância digitalizada e sintetizada pela própria inteligência artificial da casa, que tentava desesperadamente traduzir uma vibração do ambiente. Uma voz lenta e artificial que pronunciou de forma engasgada a frase, informando que já estava ali antes do código. Em pânico, o engenheiro ativou o escaneamento a laser de emergência pelo celular. O sistema disparou milhares de pontos de luz pelo quarto, invisíveis a olho nu, mas visíveis na tela do aplicativo, desenhando o esqueleto tridimensional da anomalia ao lado dele. O que apareceu na tela do telefone fez seu sangue gelar. Não era humano. A estrutura desenhada pelos lasers tinha membros longos e finos demais, esticados em ângulos impossíveis, e não possuía nenhum formato craniano convencional. Era uma anomalia em forma de pesadelo, abaixada sobre a cama, e a inteligência artificial insistia em focar no espaço onde o rosto da criatura deveria estar, tentando cruzar olhares com aquele abismo. O proprietário não esperou o amanhecer. Ele destrancou a porta através de um comando manual de emergência e correu para fora da casa, vestindo apenas as roupas do corpo, abandonando tudo para trás. O sistema milionário foi recolhido pela empresa fabricante poucos dias depois, e os relatórios internos foram dados como corrompidos e oficialmente apagados. Mas os registros de dados vazados contam a verdadeira história. Uma história que a indústria da tecnologia tenta abafar a qualquer custo. A grande pergunta que ecoa nos corredores da segurança cibernética não é mais se entidades invisíveis existem no nosso mundo. A verdadeira questão é se a nossa tecnologia avançada, com seus sensores ultrassensíveis e percepções além da biologia, finalmente começou a enxergar.
enxergar aquilo que a natureza humana foi cuidadosamente programada para não ver. A máquina não tem medo. A máquina não tem instinto de autopreservação que a faça ignorar o inexplicável. Ela apenas mapeia o que está lá. E o que está lá caminha entre nós enquanto dormimos. Se você tem coragem de continuar desvendando os segredos que o mundo tenta esconder, preste atenção ao seu redor. Aquele arrepio inexplicável no meio da noite pode não ser apenas o vento. Deixe aqui embaixo a sua opinião. Você voltaria para buscar suas coisas ou apagaria essa casa da sua memória para sempre? Lembre-se de me acompanhar para mais relatos obscuros. Eu sou o professor Augusto Valente e reforço o aviso. Nem tudo que é invisível está ausente